Imagine uma religião indígena que dizia possuir o verdadeiro Papa. Uma religião que misturava rituais tupinambás, personagens bíblicos, santos católicos, transes espirituais e a promessa de um mundo sem sofrimento. Durante alguns anos, centenas de pessoas acreditaram que ela poderia derrotar o poder dos portugueses. Essa história aconteceu na Bahia nos anos 1580 e ficou conhecida como a Santidade de Jaguaribe. No final do século XVI, Salvador era a cidade mais importante da América Portuguesa. Os engenhos cresciam rapidamente. Grandes áreas eram ocupadas pela produção de açúcar. Mas havia um problema. Quem faria o trabalho? Os portugueses passaram a utilizar indígenas como mão de obra. Ao mesmo tempo, os jesuítas fundavam aldeamentos. Neles, tentavam transformar completamente a vida dos povos indígenas. Mudavam a religião, mudavam os costumes, mudavam a família, mudavam até a maneira de trabalhar. Como se isso não bastasse, uma epidemia de varíola matou milhares de indígenas. A fome também atingiu diversas aldeias. Foi nesse cenário de medo, doença e violência que nasceu um dos movimentos religiosos mais extraordinários da história colonial brasileira. Tudo começou com um jovem indígena. Seu nome original não chegou até nós. Após ser batizado pelos jesuítas, recebeu o nome de Antônio. Durante algum tempo, viveu entre os missionários. Aprendeu sobre Jesus, sobre o céu, o inferno, o juízo final, os sacramentos. Mas um dia, tudo mudou. Depois de uma experiência espiritual, talvez um sonho, talvez um transe, Antônio abandonou o aldeamento. Entrou na mata. E nunca mais seria o mesmo. Passou a viajar de aldeia em aldeia, pregando, orando, profetizando. Dizia incorporar Tamandaré, um dos grandes ancestrais níticos dos Tupinambás. Mas fazia uma afirmação ainda mais surpreendente. Dizia ser o verdadeiro Papa. Pouco a pouco, centenas de pessoas começaram a segui-lo. Antônio criou uma organização surpreendente. Havia bispos, vigários, santíssimos e várias mulheres conhecidas como Marias. Entre elas existia uma figura especial, a chamada Mãe de Deus. As cerimônias misturavam elementos indígenas e cristãos. Os participantes dançavam, cantavam, utilizavam maracás, queimavam tabaco, entravam em transe.
realizavam rebatismos. Durante os rituais, acreditavam que doenças podiam ser curadas e os sofrimentos desapareceriam. Que um novo tempo estava chegando. Para muitos seguidores, a santidade não era apenas uma religião, era uma esperança. Os indígenas acreditavam que existia um lugar onde não haveria fome, nem doença, nem morte. A terra sem mal. Agora essa antiga crença ganhava novos significados. Misturava-se às ideias cristãs de paraíso e salvação. Nascia uma religião completamente nova. A santidade começou entre os tupinambás, mas não ficou restrita a eles. Negros escravizados aderiram, mamelucos também. Alguns portugueses passaram a simpatizar com o movimento. Até um senhor de engenho, Fernão Cabral de Ataíde, ofereceu abrigo aos seguidores. Isso preocupou profundamente as autoridades. A santidade estava deixando de ser apenas um grupo religioso. Transformava-se em um movimento capaz de unir diferentes setores da sociedade colonial. A igreja percebeu rapidamente o perigo. Os colonos também. Como controlar trabalhadores que acreditavam seguir uma autoridade religiosa diferente? Como impedir que novas pessoas aderissem ao movimento? A repressão começou. Os líderes passaram a ser perseguidos. As reuniões foram interrompidas. Muitos seguidores desapareceram. Outros voltaram para os aldeamentos. Durante a primeira visita da Inquisição ao Brasil, diversos depoimentos foram registrados. Graças a esses documentos, hoje conhecemos a história da santidade de Jaguaripe. Durante muito tempo, acreditou-se que os indígenas apenas aceitaram ou rejeitaram a religião dos europeus. A santidade mostra algo muito diferente. Eles tinham rituais e práticas espirituais que hoje conhecemos na Umbanda. Eles criaram uma nova religião. Misturaram tradições, adaptaram símbolos. Eles promoveram sincretismo religioso no começo do Brasil. Construíram uma resposta própria diante da violência da colonização. Eles apresentaram seus rituais e práticas a negros escravizados e mestiços. Muito mais do que uma rebelião, a santidade foi uma tentativa de reconstruir o mundo e de provar que nenhuma cultura desaparece sem antes reinventar a si mesma. A santidade de Jaguaripe durou poucos anos, mas deixou uma das histórias mais fascinantes do Brasil colonial.
Uma história onde indígenas transformaram o cristianismo. Criaram novos rituais, desafiaram o poder colonial e deixaram um legado que foi herdado por religiões como a Umbanda. Gostou desse vídeo? Deixe seus comentários e sugestões para próximos vídeos do canal. Até o próximo episódio.